Podcafs, o podcast em que entrevistamos ex-alunos que passaram pelo curso de Física na UFCG. Eu me chamo Fabiana Delgado. E eu me chamo David, e hoje a nossa convidada é a Heloísa Almeida. Ela terminou o curso de graduação em 2019, lá no UFCG, e hoje ela é professora da Rede de Educação Básica do Estado da Paraíba. Ela tem interesse em temas do estudo de ensino de prática, de ensino de física, e o ensino de física para surdos. Olá, Heloísa, seja muito bem-vinda. A gente de antemão agradece por você ter aceito o nosso convite e estar participando aqui no ciclo de entrevistas. Olá, Seja, meninas. Eu que agradeço o convite. seja muito bem-vinda, Heloísa. A nossa primeira pergunta, ela está relacionada com a escolha do curso de Física, com a escolha do curso. O que te levou, o que te motivou a cursar Física? Então, a minha história com o curso de Física é bem assim, caí de paraquedas. Não era a minha primeira escolha. Na verdade, eu queria fazer enfermagem, né? Nada a ver. E aí, quando eu comecei a fazer curso pré-vestibular para realmente me preparar para fazer a prova, eu mudei de área, queria fazer engenharia civil. Também nada a ver. Aí, durante as aulas de física, o professor sugeriu o seguinte, para outros alunos que queriam entrar nos cursos que tinham notas mais altas. Se quisessem, entrassem no curso mais básico, matemática, física, e dentro da universidade trocassem de curso, né? Depois que já tivessem entrado, fizesse prova para trocar de curso. Aí eu escolhi o caminho mais fácil. Coloquei física nas duas instituições, na UEPB e na UFCG, e passei nas duas. Aí acabei escolhendo a UFCG. Aí comecei o curso, mas acabei me apaixonando e decidi ficar. Foi bem assim, caí de paraquedas, mas gostei e fiquei. Tô aí até hoje. Aí a nossa próxima pergunta é com relação a partir do momento em que você chegou no curso da graduação, né? Como é que foi sua graduação? Que você pode contar para a gente? Entrar na universidade foi um choque de realidade muito grande para mim, porque é bem diferente, né? Você sai do ensino médio do ensino público para ir para a universidade federal, foi bem diferente, bem diferente. A carga a demanda de estudo, né, os horários de aulas, foi bem diferente, bem difícil para se adaptar. Outra coisa também foram as disciplinas, né? O curso tem umas disciplinas que não são muito fáceis, e aí foi difícil. Mas, assim, uma coisa que hoje eu sei, porque eu tive que aprender para ensinar os meus alunos, é sobre métodos de estudo. E era uma coisa que eu não tinha conhecimento na época, não fazia ideia de que tinha um jeito certo de estudar. E aí, se eu posso deixar uma dica assim, para os alunos novos, é que aprendam alguns métodos de estudo. Não estudem avulso, assim, pegar o livro e estudar como se só ler e fosse o suficiente para aprender. Mas aprendam sobre métodos de estudo, tempo de concentração, organização, organizar o horário, porque quando a gente entra na Universidade Federal, o horário é uma coisa muito louca. Assim, eu era acostumada a estudar de manhã e tinha todo o resto do dia livre. Quando eu cheguei lá, eu tinha aula de manhã, tipo assim, no primeiro horário da manhã e depois no último horário da manhã e depois no último horário da tarde. E eu ficava louca assim, com esses espaços vazios. Então, organizar horário, ver qual o melhor método de estudo, né? O método que funciona para você, isso é importante. Eu não sabia disso. Outra coisa legal também é conhecer os espaços da universidade para estudar. Eu só fui tomar posse disso depois, né? Tomar conhecimento disso depois. Mas assim, então saibam logo. Tem a biblioteca e tem no departamento de física, tem um espaço voltado só para os estudantes ficarem lá, para estudar. Isso é muito importante, assim. Ficar na universidade e tirar um tempo para estudar, organizar nos seus horários esse tempo lá dentro.
procurar os professores. Estava procurando outra palavra, mas a palavra é essa. Procurar os professores, manter contato com os professores. Isso também é muito importante. E foi difícil para mim, porque isso era totalmente fora da realidade, assim, na escola, né? Eu estava com o professor lá na aula, e depois da aula eu não encontrava mais ele. E foi uma coisa que eu também tive que tomar posse, assim. Foi uma coisa diferente. Então, já deixo de sugestão também. Estejam sempre em contato com os professores, tirem dúvidas, evitem reposições. Pode fazer um montão de coisas. Tem alguma disciplina que te marcou e uma disciplina que também te marcou, só que negativamente? Pronto, todo mundo chega e estranha, eu estranhei muito, mas passei de primeiro em cálculo 1. Então, assim, foi super legal, mas também porque o professor deixou a disciplina bem leve, foi uma coisa assim, bem super tranquila. Professor Amaury, um coração super ele. Foi bem legal. Também teve professor Jaqueline, álgebra linear. Assim, marcam mais os professores, né? As disciplinas são todas bem difíceis. A gente rala pra caramba. Uma que me marcou muito, eu sou suspeita para falar, mas que decidiu o meu caminho profissional foi Libras, né? Nós da licenciatura todos temos que aprender, então me marcou muito bem. E agora as que não me marcaram muito bem, vou falar bem rápido, assim, física 3, termodinâmica, física matemática, foram difíceis, mas isso foi assim, só faz a gente fortalecer e, como eu posso dizer assim, faz a gente ter a certeza de querer, decidir realmente, querer ou não continuar no curso, porque não é mole. E quando a gente vê o desafio, se a gente não dizer assim, eu vou tentar e vou conseguir, sou capaz, a gente desiste logo de primeira. É bem desafiador o curso e eu acho que isso é legal, porque quando a gente termina, a gente diz assim, terminei, sou capaz. Foram essas as disciplinas. Acho que... Bom, tanto na UFCG como no nosso departamento de física, né, tem programas, projetos. Você chegou a participar de algum programa, de algum projeto de extensão? Sim, se eu não me engano, a nossa turma foi a segunda turma de licenciatura em Física do departamento. O departamento já tinha turmas de bacharelado, mas de licenciatura nossa, se eu não me engano, foi a segunda. E aí, no meu segundo período, o departamento aderiu ao programa de, de iniciação à docência, o PIBID. Então, desde o meu segundo período, eu tive o PIBID. E a experiência foi, eu era aluna PIBID, né? E a experiência foi super legal, porque estar dentro da sala de aula faz a gente refletir, né, sobre o nosso futuro profissional. E é ali que a gente decide se aguenta ou não aguenta. Apesar da experiência, a gente vê assim por alto o que acontece. Porque quando a gente vai trabalhar, vê que é bem mais burocrático, bem mais complicado, assim, e rala pra caramba, mas é uma visão muito boa, amadurece a gente muito profissionalmente. Então, eu recomendo aos alunos da licenciatura tentarem uma bolsa PIBID. Mas, além do PIBID, eu participei com a professora Catemari do LIFE, do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores, e também do NUPEF, o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Física. E aí foi lá que eu comecei as minhas leituras sobre o tema que eu queria para o meu TCC. E foi super interessante, assim, porque a gente, na verdade, isso me proporcionou uma visão ampla sobre o ensino de física, né? A gente conheceu várias áreas. Foi lá que a gente pôde também se encontrar, né? Teve um gostinho de cada coisa e conseguiu se encontrar. Então foram muito importantes na minha graduação, os esses programas dos laboratórios, os depois. Foram bem legais.
Além disso, quais foram os impactos desses projetos para a tua formação? PIBID, bem decidir assim o que eu queria mesmo, o que a gente quer como profissional foi ir amadurecer, né? Amadurecer não só como estudante, mas também como profissional. Foi bem bacana. E assim, marcou. É quando a gente tem a certeza de que é aquilo que a gente quer. Porque quando a gente entra na sala de aula e lida com um monte de pivete trabalhoso e gosta daquilo, então, assim, só incentiva a gente a continuar. E também ver na prática aquilo que a gente estava vendo em teoria, na sala de aula, na universidade. E ver que às vezes a gente sonha em derrubar a lua e que não, sabe, não acontece na sala de aula, mas que a gente tem outros viés para fazer acontecer. Então impactou assim bastante porque me ajudou a amadurecer. Também os outros projetos, o laboratório também. O laboratório foi super legal porque a gente desenvolveu vários projetos, levou para a escola com experiência. A gente foi para o Parque da Criança, com alguns experimentos sobre luz e cores. E, assim, é muito legal você ver que dá para ensinar fora da sala de aula, brincando. E aí foi bem bacana também. Ainda existe resquícios do LIF por lá, né? O LIF ainda anda, não sei. Mas, se sim, recomendo muito a participarem. É super legal. A gente amadurece bastante, a gente amadurece e, assim, passa a ter certeza ou não daquilo que a gente escolheu. Eu acho que é legal na hora de escolher, porque assim, a graduação você entrou no curso não quer dizer que você vai até o final nele, que você decidiu a sua vida a partir dali. Você está lá para ver se realmente é aquilo que você achou que queria como profissional, ele vai ser realmente aquilo que você quer. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, quando chega lá é outra totalmente diferente. E aí a graduação eu acho que é essa hora de decidir mesmo. E se não é, aí a gente parte para outra. E foi bem isso para mim, assim, esses projetos. Foi de ver que era o que eu queria. Porque quanto mais eu fazia, mais apaixonada eu ficava. Então foi bem legal. Você tinha falado que quando participou desse projeto, você chegou a decidir um tema do TCC, né? E esse é um ponto da próxima pergunta que a gente quer fazer, que é com relação a como você escolheu o seu tema do TCC e principalmente como você escolheu uma orientadora, né? E seu tema foi sobre o ensino de ensino de física para surdos, certo? Então, vai ser interessante. Então, minha história é bem assim, né? Saí caindo de paraquedas em um monte de coisa. Caí de paraquedas na física e o meu TCC foi mais ou menos isso. Começo de curso, já vou logo dizendo, começo de curso não é lugar para pensar no final, não é para pensar no TCC, é para ir vivendo as cadeiras, sabe, assim, aprendendo mesmo de verdade, porque o comecinho é uma coisa que você vai levar para a vida, mas aí, assim, quando foi chegando no meio, por fim, eu já estava desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Aí foi quando eu tive a cadeira de Libras. Aí eu fui cursar a cadeira de Libras. E aí a professora estava dando uma dica para o meu colega de curso, que já estava no final. E ela disse que era uma área legal de se explorar na física, porque tinham poucos estudos sobre física para surdos. Então era uma área bem legal para se trabalhar, mas aí não escolheu, e quando chegou minha hora, eu disse, é para lá que eu vou. Aprender Libras já era uma curiosidade minha. Antes do curso eu já queria aprender. E aí comecei a aprender, assim, aí na cadeira, né, ouvi o pitaco que ela falou também para mim. E quando a gente chegou lá com a professora Catenari, foi fazer as cadeiras da área da educação lá no departamento,
Aí eu disse, ela, professora, eu estou pensando nisso, né? Estou pensando em trabalhar na área de educação, de ensino para surdos, ensinar física para surdos, mas aí eu não sei, não tem nada. Aí ela disse, então vamos começar. E aí foi quando, de repente, todo mundo passou a ouvir sobre ensino de física, mas ninguém sabia o que fazer. Só sabia que tinha ensino de física para surdos, né? Mas ninguém sabia o que era Libras e agora como é que faz. E aí foi como, de repente, todo mundo no departamento, né, que era nossos colegas e professores, começou a ouvir, mas dizer assim, poxa, não tem ninguém aqui que possa te ajudar, porque agora a gente sabe o que é, né, sabe que tem ensino de física voltado para os alunos, mas como é que faz? Não tem. Aí a gente teve que ir lá no departamento de letras, pedir para a professora Shirley ajudar a gente. Então, eu comecei a desenvolver meu trabalho com a professora Catemari, e aí a professora Catemari saiu da UFCG e eu fiquei com a professora Daisy e Shirley como co-orientadora. E aí foi legal porque depois que eu fiz o meu TCC, que eu comecei a pesquisar, chegou um aluno surdo para fazer um mestrado, que foi justamente o professor da escola onde eu estava fazendo a pesquisa para o meu TCC. E aí, quando ele chegou, já estava todo mundo assim, não, a gente sabe que tem, então, pelo menos a gente sabe. E aí foi legal, porque eu disse, pelo menos, assim, foi útil, né? Não que assim, mas já foi um passo para que eu e os professores tivessem um norte, para na hora de chegar um aluno, saber, pelo menos, que existe, o que precisa fazer para que esse aluno esteja lá dentro, incluído, integrado ao espaço. E aí foi legal. Foi bem assim mesmo. Foi difícil no começo, principalmente para escolher o tema do TCC. Porque a gente assim, tem muita coisa para pesquisar, eu vou e vou arrasar. Vai arrasar sim. Mas até você encontrar uma linha para pesquisar, é bem difícil, porque é muita coisa para escolher. Mas aí foi, a gente acabou trabalhando, a gente não tinha, eu fiz uma revisão bibliográfica, e aí eu disse, agora é que eu estou perdida, porque agora que eu estou vendo que tem muita coisa mesmo para estudar, para pesquisar, e eu não sei para onde ir. E aí foi quando a professora Catemar saiu e eu fiquei com Daisy. Aí teve. Eu não lembro agora qual foi o evento, mas foi dentro da UFCG. E aí foi uma apresentação de uma professora falando sobre apontamentos e olhares no discurso em Libras. E aí foi o que a gente pegou para trabalhar. A gente pegou o apontamento e o olhar como um artifício gramatical para ajudar nas aulas de física, já que os sinais para as terminologias específicas de física eram poucos, e aí a gente precisava de mais artifícios no discurso para poder explicar melhor os conceitos. Então foi bem assim, a história é bem complicada, assim, bem enrolada. Bom, agora a gente quer saber um pouquinho sobre a tua experiência dando aula, e eu estou mais curiosa ainda para saber a experiência dando aula assim para surdos, né? Para alunos surdos. Conta um pouquinho para a gente. Então, depois que eu decidi trabalhar com isso, foi quando eu deixei de cair de paraquedas nos lugares e tomei posse do meu direcionamento profissional. Como eu disse, o Júlio César, que foi aluno do mestrado da UFCG, ele era o professor da escola onde eu fazia minha pesquisa. E aí ele teve que se ausentar da escola e eu assumi a vaga dele. Gente, quando eu cheguei, eu achei que eu sabia Libras. Achei só. Depois da disciplina, eu fui fazer um curso. Mas, assim, uma coisa é você conversar, né, sobre vários assuntos. Ou assuntos diversos, qualquer outra coisa é você chegar e ensinar os conceitos de física para os estudantes, em língua de sinais. E aí, o que eu tinha visto na minha pesquisa, eu senti na pele. Assim, sofri porque eu não tinha sinais para, né? Então, tudo era contexto. No começo, tudo era contexto. Aí, só que durante a pesquisa eu encontrei
um material, um glossário. Aí eu peguei para usar. Mas, mesmo assim, existem os sinais, né? Essa equipe do Sinalizando a Física, eu agora no momento não lembro da edição, mas o glossário se chama Sinalizando a Física. Tem os sinais, mas isso não significa que eu vou pegar o sinal, vou levar para a sala e na hora eu vou dizer assim, temperatura é isso aqui. Mas o que é temperatura? Então, se eu digo oi, hoje, a gente vai estudar isso aqui. É o quê? Então, eu tenho que ir lá no contexto e explicar para o meu aluno que aquilo é temperatura e o que é temperatura. Aquilo ali é o sinal para a palavra temperatura. E o que é temperatura? Aí eu vou explicar. Aí, assim, é de- não é tão difícil agora, mas no começo era. Mas, assim, foi super legal. Eu gosto muito do que eu faço. É bem desafiador, mas é legal. E, assim, uma coisa que a gente não, mesmo durante as pesquisas, eu não tinha atentado muito para isso, é que ensinar física ou qualquer outra disciplina para surdos vai muito além da língua, né? É você lidar com uma cultura diferente. E aí, para aprender, né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer era trabalhar com música. Né? Levava a música e a gente dizia assim, nessa música aqui, o que é que tem de física? Ou então, nesse filme, o que é que tem de física? Não podia fazer isso. Música para os meninos, a música, se eu levasse para os meninos, não faria sentido. E aí eu tive que procurar outro jeito de despertar neles curiosidade. Mas foi desafiador, mas foi muito legal e eu gosto muito de fazer. Já recebi alguns meninos do Drops algumas vezes. No último projeto que eu desenvolvi na escola, os meninos foram, foi sobre astronomia e a gente desenvolveu várias atividades legais. Foi bem legal. Então, assim, os alunos, depois que se envolverem nos projetos, quiserem conhecer a escola, né? É só falar comigo. Resultado, gente. Heloísa, me diz uma coisa, você está tendo também experiência nesse ensino remoto? Já é difícil presencial e agora dessa forma, né, remotamente. Como é que está sendo? Está sendo bem difícil. Por várias questões. Primeiro, porque quando eu disse assim, vai ser remoto, a gente já pensou, gente, já é difícil dar aula para os meninos, presencial. Imagina agora, porque quando a gente vai dar aula para surdos, tem várias peculiaridades. Tipo assim, o máximo de estudantes na sala são 8, 10, porque o tratamento é praticamente individual, na maioria das vezes. E assim, uma sala muito grande, às vezes não permite que o estudante veja a sinalização. Então, assim, no presencial a gente já tem várias peculiaridades, várias coisas com que lidar. E aí, quando a gente foi para o remoto, todo mundo colocou as mãos na cabeça, porque não sabia como. Primeiro isso, né, por causa da sinalização. Como é que eu vou fazer para dar o conteúdo, sinalizar? Porque, assim, na maioria das vezes, se fosse um estudante ouvinte, eu colocaria um slide, compartilharia a tela, e ele ficaria lá me ouvindo enquanto eu demonstrava o exercício, mostrava o conteúdo, mostrava as imagens. E aí, com os meus alunos não dá para fazer assim, porque eles precisam me ver sempre. E ainda dificulta mais porque eu tenho estudantes que, além da surdez, eles têm outras deficiências associadas. Então, eu tenho um aluno surdo e com baixa visão. Então, assim, mesmo quando eu tento dividir a tela, que eu fico pequenininha, então ele está aqui, assim, em cima do celular, tentando ver, é uma judiação, então eu não posso fazer aquilo mais, eu já tenho que pensar em outra estratégia. Então, assim, às vezes parece que eu estou na sala de aula porque tem o meu coleguinha lá atrás e eu tenho que ir para o quadro, a gente monta aqui um arsenal, assim, monta
improvisa aqui no meu ambiente para gravar a aula, para deixar, para fazer os meninos verem. Mas, assim, é bem difícil, foi super difícil se acostumar e criar estratégias para me ensinar remotamente. Não só por causa da acidez, mas também por causa das deficiências associadas que os meus alunos têm. Bem, a próxima pergunta é com relação a essa transição que depois que você terminou o curso e iniciou a docência, né? Assim como você tinha falado que a transição do ensino médio para a graduação foi corrida, foi complicada, a gente quer saber também como é que foi essa transição da graduação para você exercer a docência, de fato. O PIBID ajudou muito nesse sentido, de saber mais ou menos como é que funciona a dinâmica da escola, né? Então, assim, não que seja exatamente igual, porque é diferente você programar atividades para uma semana, um mês no máximo, do que parar para programar um ano inteiro. Mas aquilo ali já lhe dá base, já lhe prepara. Então, assim, o PIBID foi bem importante nesse sentido, porque eu não cheguei tão perdida na escola. Também que eu comecei a trabalhar já no final do curso. Quando eu cheguei na escola, ela não era integral, então eu trabalhava de manhã à noite e à tarde eu fazia as disciplinas, as minhas últimas disciplinas. Mas, assim, não foi nada tão impactante, porque a gente já tem experiência de chão de escola, né, como todo mundo diz, no PIBID. Então, assim, foi uma transição, mas foi uma transição tranquila. E aí, um ano depois, a escola se tornou integral, e aí eu não estranhei tanto, porque na UFCG eu já estava praticamente integral, né? A gente passa praticamente a vida inteira dentro da universidade durante o curso. Mas, assim, foi super tranquila a transição, graças ao PIBID, né? Se eu não tivesse tido a experiência do PIBID, eu acho que eu teria estranhado muito. Porque agora ali não é a gente que está comandando. É a gente que tem a responsabilidade de levar a turma. Antes a gente está lá orientado, tem um professor que diz assim, olha, isso está errado, isso está certo, não vai assim, vai por ali. E agora a gente é que tem que se autoavaliar. Não é fácil. Verdade. Antes de você dar um recado para a gente, alguma dica, se você tiver para os estudantes da física, a gente quer saber, já que o curso, né, em sua maioria, ele é composto por homens, a gente quer saber como foi essa experiência para você, como foi para você. Então, quando eu entrei, entraram várias meninas comigo, mas a maioria delas foi embora e eu fiquei só. Então, quando eu entrei, não foi tão impactante. Eu acho que, para mim, pior foi lidar com as turmas que não eram do meu curso, né? Porque a gente faz várias disciplinas com pessoas que não são do nosso curso. No entanto, é um ambiente bem hostil, assim, porque realmente, depois que as meninas que estavam comigo foram embora, a maioria eram homens. E é um ambiente bem hostil, assim. Não é fácil. Muitas vezes você é subestimada simplesmente por ser mulher. Mas não desistam, meninas. Não é fácil, mas é muito prazeroso chegar no final e dizer assim: você achava que eu não ia conseguir? O que a gente chama de piadinha, que na verdade é assédio, eles acontecem, e acontecem muito. Às vezes é velado, às vezes não é. Mas a gente tem que estar pronta para. Não é revidar, é se proteger mesmo. A gente não pode ouvir, baixar a cabeça, a gente tem que procurar os meios, né? Não se isolem também, procurem outras pessoas. Isso não significa que vocês não vão ter colegas homens, mas procurem as outras meninas e se acontecer algum caso, comentem entre vocês, se for preciso, procurem uma instância maior. Mas o que eu
que eu mais digo assim para as mulheres é que não desistam, né? As piadinhas, elas vêm, eu ouvi muita coisa, enfim. Assim, de professor que chegava na sala e que contava casos de namorada, e que chegava para mim e dizia, sim, mas e você, está casada, e tem filho, e como é que tá? E no outro dia eu chegava, e aí o namoro, mesmo sabendo que antes eu tinha dito que não tinha ninguém, sabe? Que dizia, não sei se eu estou falando demais, mas que dizia assim, ah, você quer tal coisa, então vai buscar na minha casa. Então, assim, já foi a minha última disciplina com a pessoa, e que, assim, na hora, no dia, quando aconteceu, eu não sabia o que fazer. Quando eu contei essa história para... Também não fiz nada, porque passou, e quando eu fui compartilhar com a minha... Na verdade, minha colega de curso compartilhou esses momentos comigo, e quando eu fui falar disso fora, com outras pessoas, já disse assim, poxa, como foi que tu deixou acontecer? Mas na hora que aconteceu, a gente nem sabia o que fazer. Mas, é como eu disse, não se isolem, não abafem os casos, compartilhem primeiro com as colegas, para que você tenha um meio, assim, uma rede de apoio, né? Para que você não esteja sozinha, ou para que as outras pessoas passem a enxergar também, e se for muito grave, vocês procurem instâncias maiores, vocês procurem mesmo se proteger, tá? Apesar de ser hostil, tem muitos colegas que vão ajudar vocês também, muitos professores que vão acolher vocês. Eu falei de um caso, mas no departamento a gente tem professores excelentes, que estão para nos apoiar, principalmente nós mulheres, que estão lá acreditando na gente, tá? Então, assim, acontece, mas também tem muitas outras pessoas que nos apoiam. Não deixem essas coisas abalarem vocês, vão até o final, e no final a gente vai comemorar que deu certo. Bom, agora você tem algum recado, alguma dica para gente, para os estudantes da física que estamos aí cursando? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao Centro Acadêmico pelo convite, parabenizar pela proposta. Quando eu entrei, a antiga presidente do Centro Acadêmico, ela fez uma reunião com alguns alunos, né, nos mostrou mais ou menos como era, mas foi sim, super simples. Foi só para falar do curso, que o curso era legal, que podia continuar, mas mais de orientação, assim, de dizer como chegar, que tem a biblioteca, que tem um lugar para estudar, e falar de experiência mesmo, assim, de dizer que foi difícil. Não tinha, então isso é uma proposta muito legal, parabéns. Também é muito legal ver as pessoas que estavam comigo no DF falando, né, que estão aí ganhando o mundo, fazendo mestrado, doutorado, isso também é legal. Então, além de contribuir para os alunos novos, nós, que somos velhinhas, podemos ver os nossos colegas, e isso é super legal também, por isso eu agradeço. E como dica, para os alunos novos que estão acabando de chegar no curso, não se desesperem, parece uma selva, mas, mas no final dá certo. Organizem, aprendam a organizar os horários, aprendam métodos de estudo, estudem em grupo, procurem os professores, utilizem também posse, mesmo assim, dos espaços disponíveis para vocês dentro da universidade. Para os mais velhos, tenham calma, minha gente, ainda não é hora de desistir. Se você também ainda não conhece nenhum método de estudo, vá procurar, porque ajuda um bocado. Existem métodos eficazes que fazem a gente aprender mais, reter mais conteúdo, se sair melhor nas disciplinas, nos cálculos, né? Tenham calma com o TCC, uma hora ele aparece. E não desistam. Dediquem-se o máximo que vocês puderem.
E agora a parte legal, assim, vivam a universidade, estudem muito, mas vivam os momentos na universidade, os amigos de vocês. Participem de congressos, não é nem uma dica, é uma ordem. Desde o começo, o máximo que vocês puderem participar, porque uma hora a gente vai precisar das horas, né? Também, mas além disso, você conhecer outros, saber que tem outros lugares onde você pode ir atuar quando você já tem uma linha para trabalhar. Ou então você conhecer várias linhas que você pode atuar, isso é muito legal também. E aí você faz amizade, você conhece professores, você conhece universidades, e isso lhe dá um leque de opções para quando acabar a graduação. Então é muito legal também. Tentem projetos, tentem monitoria, né? É muito legal também. E não só tentar ser monitor, mas participar das monitorias, tirem dúvidas, evitem reposições. É uma lista bem grande. Procurem os professores também. Foi uma coisa que eu não fiz muito, me prejudiquei bastante por isso. Mas procurem os professores, tirem dúvidas, eles estão lá à disposição. Falo como professora, eles estão à disposição e fazem aquilo com muito gosto, eles estão lá para ajudar vocês. Então, nos procurem sempre que possível. Estudem em grupo, né? Isso também é muito importante. A gente em grupo consegue estudar mais, aprender mais do que sozinho, né? Porque a troca ajuda bastante no aprendizado. E eu acho que é isso. Bem, a gente agradece novamente por você estar aqui participando. A gente queria dizer para quem está escutando a gente que a Heloísa falou sobre um colega dela, né, que estava terminando a cadeira de livros, era o Stanley. Quem quiser conferir o vídeo dele, a gente vai deixar também no card. E, Fabiana, quer falar? Heloísa, qual é o sinal de maravilhosa? Aqui assim, Obrigada, mulher, obrigada. Beijinhos. Mulher, obrigada. Só agradecer. Eu acredito que essa entrevista tem colegas que vão gostar bastante. E é muito bom saber dessa experiência com alunos surdos. E é importante para a gente e para quem está entrando também. Muito obrigada. Obrigada. assim, por nada. Beijinhos também. Mais uma vez, eu que agradeço o convite.